Ok. E então, estamos já gravando e, Tiago, damos todo, está aberta aqui a sala para iniciar este workshop que vamos gravar e depois vocês terão oportunidade também de ver os outros colegas que não conseguiram participar. Por favor, Tiago. Ok, boa tarde a todos então. Boa Como tarde. como já explicou a Boa Helena, tarde. boa tarde. Foi uma grande satisfação então de estar aqui convosco neste workshop dedicado então ao Zoom e ao PowerPoint para vos ajudar e impulsionar o vosso trabalho das startups. Ahm, eu tenho um vídeo só inicial para vos mostrar como uma pequena provocação. Só para ver se lembram da altura do Covid. Eu vou pôr o vídeo. Olha, Tiago, aqui também temos, no que vas procurando, né? Nós temos aqui não Não, apenas, eu tenho sim, o não vídeo aqui. apenas, não é apenas no que tu vas à procura das coisas, né? Vai colocando. Temos aqui também alguns dos nossos empreendedores não apenas deste cohort, mas também de outros cohorts. Ah, Já ok. vi aqui a dois. Então é muito bom porque são da família do Founder Institute aqui em Angola. Muito bom, muito bom. Então, Tiago, por favor. Então, estes são alguns dos exemplos que, na altura do Covid, principalmente, que nós tínhamos muitos trabalhos online, muitas formações, muita coisa online, e é só para vermos o que não deve acontecer, não é? Isto dá para rir um bocado, mas é só para nos relembrar o que não deve acontecer. Will be done by ground carriers, so people won't be getting their medication dropped out of the sky into their mailbox just yet. But the companies do say they will scale up the program if it is successful, guys. Very cool. We love it, Will. Thank you. I think it really depends on just like the ethical standards of the profession. And in reality, I've heard that social work kind of has very high standards and like good standards in terms of things, and that oftentimes people don't like people of other professions don't have. What happened? I saw nothing. Oh my God, Jennifer. Obviously, and do stop me if you need to clap on. Do tell us. My name is Christian. 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 Yes. Where you want it? Oh right. Where does Mummy want you to go? I think just on my shoulder break. Thank you. I'm so sorry. Already do. Kids do, YouTube kids do, and the BBC are also now embracing this. Why, and I apologize for my cats here, why are you not doing this by phone? Rocco, could you tell them? Yeah, whatever. Guys, we can hear your conversation and we don't want to. So go hang out with Chris, like you're doing podcast. When did you add her on social media? Like literally 5 years ago, Natalia, before I ever knew you done that. Hey, Natalia. I never met you. Hey, Natalia. Natalia, can you mute yourself? Vi ikke nok alle tallene som kommer med tallet på det på torsdag, og som sikrer at selskapene nå får mer tilgang til penger gjennom. That's how it's done. Let's make sure everybody has clothes. Guys. No, your video is on. It's going to have good regimens to keep the data, to make sure that, I'm sorry, the bird just landed on his head. It's okay. It's okay. All good. All good.
hear us? Oh, 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 Jen, call him. Oh my gosh. Come on, let's take a couple pictures of that. Oh. Oh. Oh boy. What's up? Tony, I can see you. We can all see you. This is how we made our work flow better than ever with Monday.com. It gave our team one centralized workspace where we could easily manage all. I'm sorry. Pois. Muito bom. Alguns de nós passamos, vimos essas coisas e passamos também alguns sustos com filho, com sobrinho, com os pets que temos em casa, enfim. Enfim. É, exatamente. Pronto. Era só alguns maus exemplos do que não deve acontecer, não é? Nas nossas reuniões, nos nossos encontros, não é? Pronto, já todos passamos um bocado por isso. Nós temos filhos mais novos, de estarem a vir interromper. A questão daqueles. A que mais me surpreendeu até foi a que foi à casa de banho com o computador ou o quê? E É, até se esqueceu que estava num Zoom com muita gente. Mas pronto, isso é o que nunca deve acontecer. Vou então voltar a partilhar o meu slide ok. e vamos lá continuar. Ok, só para dizer que não precisam de andar à procura, estão a ver, tem aqui este botãozinho que vai logo para o slide. Então, os objetivos para hoje são para aprender a usar então o Zoom e o PowerPoint de forma eficiente. Deixa-me pôr aqui Vou pôr as minhas notas para vocês verem que eu tenho notas aqui ao lado. Podem escrever as notas no PowerPoint. Eu estou-vos a mostrar agora as notas, mas eu vou agora tirar as notas e depois não vão ver as notas. Pronto, então, vou deixar as notas para já só para terem uma ideia. Eu posso ler o que está aqui, não é? Utilizar Zoom e PowerPoint de forma eficiente para reuniões e apresentações. Vamos criar apresentações visuais claras e impactantes. Vamos melhorar a comunicação com investidores, parceiros e equipes remotas e vamos conquistar maior impacto nas interações profissionais, transmitindo as suas ideias com mais confiança e profissionalismo. Eu vou deixando assim para vocês irem vendo as notas para perceberem. Entretanto, eu tiro quando for preciso. Pronto. Então, a nossa agenda, o número 1 é a comunicação eficaz no Zoom. Número 2, criação de apresentações impactantes no PowerPoint. Número 3, como integrar PowerPoint e Zoom para apresentações remotas. E número 4, dicas finais, melhores práticas e espaço para perguntas. E esta estrutura vai te ajudar então a acompanhar o conteúdo e aproveitar ao máximo cada sessão. Então, este slide destaca então a importância da inovação no mundo das startups. As startups têm o potencial de transformar ideias em negócios lucrativos, especialmente quando aproveitam a tecnologia. A colaboração e o networking são essenciais para o crescimento e o sucesso, permitindo que as equipas se conectem e partilhem conhecimentos valiosos. Eu tenho então agora um vídeo também para vos mostrar. Eu vou parar de partilhar e vou ao meu segundo vídeo. Ok, está em inglês, mas tem as legendas em português.
Tiago colocou sem som, né? Eu tirei o meu. Desculpa. Pois, porque nós não escutamos, pois. Oh, desculpe. Sim. Avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers. And when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idea Lab. And in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I named my company Idea Lab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, everybody has a plan until they get punched in the face. And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then of course the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idea Lab companies and 100 non-Idea Lab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idea Lab companies, the top 5 companies, CitySearch, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, People Inc., we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idea Lab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures. Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually accounted the most for success and failure across all of these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the unique idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important, but it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you could start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb, everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea, great execution, is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger. Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Some of our early successes, CitySearch came out when people needed web pages. GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important.
And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great idea, but unbelievable timing. And in fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even certain that that would work out, but that was beautifully, beautifully timed. So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them, and to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward, but you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world and make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come into the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much, my great audience. Ok, este vídeo era um vídeo para vos inspirar, para vos dar mais inputs, para vos alavancar, para alavancar o vosso negócio, para verem como o tempo certo, muitas vezes, e eu já ouvi um ou outro, eu sou recente aqui no Founder Institute, mas já ouvi uma outra startup a falar de então em áreas bem importantes na altura certa, no tempo certo. Então, continuar. E também foi um exemplo também de um pitch muito bom, curto e conciso, não é? E objetivo, sim. Exato. Foi assim um bocado alongado, porque ele queria partilhar bem a experiência dele, foi 6 minutos, não é? Mas é um bom exemplo, visto que ele estava a analisar 200 empresas, foi um bom exemplo de análise de 200 empresas. Então, vamos lá continuar. Então, lembre-se, sempre que tiverem que partilhar Zoom, seja com investidores, principalmente com investidores, uma das boas práticas é preparar a agenda com antecedência. A agenda, às vezes fazem uma primeira agenda, depois vão rever a agenda, porque afinal aquilo pode ser muito longo, então vão querer reduzir alguns pontos e só deixar os pontos mais importantes para a primeira, imagina, reunião com investidores e depois assim numa segunda reunião passam para outros pontos. Testar os equipamentos antes da reunião, ver as vossas conexões de internet, verem o espaço físico, se também a sala onde estão, se não podem, se vão ser incomodados por alguém que esteja em casa ou no escritório, pronto. É bom ter um espaço sempre isolado para ter as reuniões e testar a internet e também verificar se o som está a funcionar. Muitas vezes, em vários tipos de reuniões, também é importante partilhar os materiais previamente, que isso vai nos ajudar também a evitar atrasos e problemas técnicos. Foi um dos exemplos que eu tive na primeira sessão que eu tive a passada quinta-feira, não é? O material não estava a conseguir ser partilhado e até acabou por nos atrasar um bocado de tempo. Então, se tivermos tudo pronto e tudo testado, por exemplo, o meu PowerPoint eu deixei aberto, então eu só clico lá e sempre que saio para pôr um vídeo, pronto, e volto e é rapidamente, pronto. Então, para evitar atrasos, é importante fazer isso.
Pronto. Sempre que vocês entram no Zoom, vejam se a câmara está a funcionar, vejam qual é o tipo de áudio que tem, a câmara que tem. Muitas vezes nós, para não mostrar o que está atrás de nós, escolhemos a opção blur, não é? Aquela que não deixa ver exatamente o que está atrás. Pronto. Muitas vezes, e como muitos de vocês estão agora, estão sem som e sem imagem. Pronto, por exemplo, eu não sei bem ainda, que sou novo aqui, qual é a expectativa neste tipo de reuniões, porque isto é um workshop, pronto, acho que não se faz muita questão que a câmara esteja ligada, faz-se questão é que o microfone esteja desligado. Eh, Em reuniões, por exemplo, com investidores, é importante terem imagem e não terem som, só ligarem o som quando forem intervir. E também tem a questão do chat, do vosso lado em baixo podem carregar no chat, que abre uma caixinha do lado direito. E neste caso eu estava sozinho aqui na minha reunião, só podia falar comigo, mas vocês se clicarem em baixo, se quiserem mandar mensagem com alguém, para alguém particularmente, carregam na setinha que está aí em baixo, escolhem o nome da pessoa e depois podem mandar mensagem só para essa pessoa. Sempre quiserem falar, tem em baixo aí uma mãozinha das reações que diz levantar a mão. Por exemplo, agora, se alguém tiver alguma dúvida, põe a mãozinha, não esta mão física, não é? Mas a mão no ecrã, que assim quem está a liderar a reunião consegue ver, porque quem coloca a mão vai aparecer primeiro depois nas imagens que estão a aparecer para a pessoa que está a falar. Neste momento sou eu que estou a falar, se alguém colocar a mão, vai-me aparecer aqui no ecrã que colocou a mão e assim que possível eu dou a palavra. Então, já sabe, para nunca se esquecerem, se tiverem, como eu neste momento, tenho o microfone desligado, eu estou a falar. Sempre que não estiverem a falar, carregam no botão aqui do som e já sabem, isso não há muitas dúvidas. Então lembre-se que são as técnicas de engajamento. Usar vídeos e reações para dinamizar. Eu vi que a Aimee durante o vídeo, o primeiro vídeo, pôs assim um bonequinho, por exemplo, a rir também. Por exemplo, é uma das reações. Promover perguntas durante a apresentação. Eu vou pôr aqui as minhas notas, assim vocês também veem, para estimular a participação. Por exemplo, até agora, houve alguma coisa nova que foi partilhada ou já sabiam estas coisas todas e não havia nenhum problema? E lembre-se sempre que está a partilhar a tela, que seja de forma clara, com slides bem organizados, para criar uma conexão visual e verbal com os participantes, usando linguagem empática. Não estamos aqui para ofender ninguém, não é? Não estamos aqui para juntos criarmos então, termos uma linguagem sempre empática entre todos e cordial, sempre, de- com boa ética. Nas reações, em baixo tem alguns bonequinhos, pronto. Isso às vezes ajuda a descontrair um bocado, principalmente quando há muita tensão, às vezes, nas reuniões e há momentos assim mais tensos, às vezes é bom relaxar um bocado, porque já sabem, não é? Levar às vezes, alterar o nosso coração e ficar muito tenso, às vezes é bom também, não é? Descontrair um bocado, tirar 30 segundos para relaxar um bocado, pronto, e nem que seja partilhar uma bonecada, pronto. Eu tive com a minha equipa, sempre eu
tenho sempre esse costume. No início, os primeiros 2 minutos da reunião é conversa sempre informal e bonecada, e era brincadeira, pronto, digamos assim, e assim que batia o tempo, a reunião começava, porque nós entrávamos antes, a reunião começava e pronto, é seguir os pontos e pronto, e vamos até ao fim, sempre. Pronto, hoje em dia o Zoom já tem estas coisas mais interativas também. Quando põe o thumb up, o dedo, ele já faz estas coisas assim. E agora quero-vos mostrar na partilha do ecrã. Eu, por exemplo, quando partilho o ecrã, como eu já vos disse, eu já tinha aqui aberto o meu PowerPoint, que assim, quando eu vou para partilhar, eu clico já ali e partilho imediatamente logo o meu PowerPoint. Também aqui, quando faz partilhar, também tem documentos e tem Advance. E também às vezes pode ser que seja importante partilhar, por exemplo, um whiteboard, uma placa onde você pode escrever qualquer coisa e comentar. Imagine que estão a colaborar, cada um num espaço diferente, estão via Zoom, então a colaborar e podem criar gráficos, podem pôr caixas de texto, podem utilizar este quadro branco com o vosso rato ou com o vosso trackpad, com o dedo, podem escrever e partilhar informações, gráficos, desenhos e mais coisas. Pronto. Advance tem os vídeos, podemos partilhar vídeos também por aqui. Eu tinha os vídeos no YouTube e partilhava, e já tinha aberto e partilhei diretamente. Mas dá três opções: os ecrãs, os documentos e depois o Advance. Mesmo se quiser partilhar via seu iPhone, o iPad também, tem que vir por aqui se estiver no iPhone ou no iPad para poder partilhar. Se tiver uma segunda câmara, se eu tivesse agora uma câmara aqui deste lado, também poderia adicionar aqui, se fosse preciso. Bom, quando a pessoa é o host ou o dono da reunião, tem mais opções para poder escolher. Por exemplo, vocês são uma startup que estão a liderar, foram vocês que marcaram a reunião e mandaram o link para a reunião. Vocês podem partilhar, desculpe, podem guardar a reunião e podem também bloquear os microfones de toda a gente, se quiserem. Têm várias opções que podem utilizar. Sempre que vocês fazem record to computer, ou guardar no computador, o ficheiro da vossa reunião vai gravar a vossa reunião. Esse ficheiro vai para uma pasta. Se pesquisarem no vosso computador, a pasta chama-se Zoom, e depois aquilo cria uma subpasta sempre com a data. Pronto, e então depois aquilo vai ficar tudo organizado. Se já gravaram várias reuniões e não sabem onde está, vão a uma pasta do Finder, ou uma pasta dos ficheiros, põem na escrita Zoom, escrevem Zoom, vai-vos aparecer a pasta e depois vão ver lá as vossas gravações. Então agora vamos passar para o PowerPoint, porque do Zoom penso que no fim vamos ver que dúvidas é que têm mais. Então, usando o PowerPoint no Zoom, lembre-se, compartilhar a tela em modo apresentação, como eu mostrei que tinha aquele no. Também pode ser no Google Slide, é a mesma coisa. É, é ligeiramente mais básico o Google Slide, tem menos opções. O PowerPoint, por normas, tem mais opções. Usar as notas do apresentador. Eu tenho-vos deixado aqui as notas para vocês perceberem que é importante vocês irem escrevendo sempre o que vão falar, ok? U- Usar as notas do apresentador para lembrar pontos importantes e controlar a apresentação remotamente.
facilitando uma transmissão fluida. Estas dicas ajudam a manter a profissionalidade e a interação durante as reuniões virtuais. Deixa-me avançar aqui. Ok, então a gestão das reuniões, controlar o tempo das apresentações. Lembre-se, a gestão eficiente de reuniões é fundamental para garantir que o tempo seja bem aproveitado e que os objetivos sejam alcançados. É importante controlar o tempo de cada apresentação para evitar que a reunião se alongue demais. A moderação de perguntas deve ser feita de forma a evitar dispersões, mantendo o foco na pauta previamente definida. Além disso, o facilitador deve assegurar que todos os pontos importantes sejam abordados de maneira clara e objetiva, promovendo uma reunião produtiva e eficiente. Então lembre-se, sempre que tiver que fazer um pitch ou uma apresentação, tem 5 passos que são importantes seguir. Então, comece apresentando o problema que deseja solucionar, seguido pela solução que vai propor. Depois, descreva um mercado-alvo e o crescimento, a atração da sua ideia ou o produto que já conquistou. Finalize com um call to action, ou seja, um pedido claro como solicitar investimento, apoio ou ação do público. Esta sequência mantém o público engajado e facilita a compreensão do seu conteúdo. Por exemplo, foi ontem que a Lúcia partilhou no WhatsApp que há agora então 50 vagas para. Deixa-me ler o que é que diz aqui exatamente no WhatsApp. Que 50 participantes serão selecionados e 10 finalistas serão distinguidos. Pronto, então um programa de formação prática e mentoria especializada. Então o programa chama-se Impulso Mais, por exemplo. Impulso Mais, um programa de capacitação com a duração de 10 semanas, destinado a empreendedores, fundadores de startups e responsáveis por pequenas empresas em Angola. Então, fiquem atentos ao grupo do WhatsApp também para ver a informação. Então, a questão dos slides. Menos texto, mais impacto visual. Use imagens e gráficos relevantes para ilustrar os seus pontos, tornando a apresentação mais atrativa e fácil de entender. Escolha fontes legíveis e cores que facilitem a leitura. Um bom design ajuda a manter a atenção do público e reforça a mensagem que quer partilhar de forma eficaz. Então vou mostrar mais um vídeo. O último vídeo. Okay. How can we use the power of pictures at work? How can you visualize what you think, what you know, and make that accessible for others to improve collaboration? I have been obsessed with this question for 30 years, in 20 books, in 200 articles, in more than dozens of experiments. And what I found are amazing benefits that happen when you draw, when you use visualization software, when you sketch, when you doodle. You boost your creativity, you improve collaboration and communication at better conflicts. And you also improve your decision quality when you visualize the information that you have. But what I also found was that many of us don't use the potential of visualization at all. We stick to old ways of presenting, of discuss. Can I ask you this? Who among you still loves standard presentation slides with bullet points? Who loves to sit through that? Okay, we have 4 people.
To get started in data analytics, you don't need previous experience Oh. or a degree. The Google Data Analytics Certificate. For the rest, can you give me alternatives? What can you do instead of bombarding people with slides? What would be a visual way of working? Storytelling, what else? Prezi, yes. Sketching, what else? Mind mapping. Whiteboard, right? There are many ways. When you invite people to visualize with you, to co-create, what you're actually doing, and this is the first of many visual metaphors to come, you're sort of laying out a mini red carpet to invite them to shine. It's also a red thread that the conversation has when you invite others to visualize with you. So what I'd like to share in the next 5 to 6 minutes with you are 3 practices that help you to invite others to visualize together. But first, can I take you back just a minute to my very first high-stake presentation, not as a university professor, but in my former life as a consultant. A client had asked us to analyze if they should enter a new multi-billion market. And we worked very hard to analyze this market. And I had produced about 40 data-driven slides to show the client that we had worked hard and that he should not enter this business. Just as I was ready to go and bombard the client with those slides, my then boss said, "Martin, take a seat, hold your horses." And instead of me going through the slides, he showed the perplexed audience one sketch, one visual metaphor, and it was this one. It was a fortress built on sand. This guy had just summarized all of my 40 slides in a single image, because he was right. This new market was like a fortress, very hard to conquer because of patent shields, economies of scale contracts. And it was not even worth conquering. It was sinking into the sand, so to speak, because the technology was being replaced by another one. And of course, the client then asked about details like the patent analysis I had done or the contracts and so forth. And I could show finally my slide with that analysis. But this leading with a visual metaphor really changed the dynamics of the conversation. It was much more collaborative. First, the overview with this visual metaphor, and then the details on demand. And I realized it's all about a conversation. It's much better this way. When you first show overview with the help of a metaphor that, by the way, the client picked up and used also verbally. And that got me thinking as a researcher. And in many experiments with managers and students, we found 3 practices that I want to share with you that you can use to really reap the power of pictures professionally. And the first one might shock you, especially the design aficionados among you. If you want visualization, graphic representations to work for you and for collaboration, make them ugly. Beauty is the enemy of collaboration. If something looks too nice, it looks like it doesn't need revision or improvement. I call this the museum effect. People just stare and say, yeah, that looks perfect. And the thinking stops there. So you want to use the power of provisionality. You want to signal with your drawings, this is work in progress, and invite collaboration in this way. So this is good news for all of us who are terrible at drawing, right? So it's not a bug, it's a feature. The technical term is low perceived finishness, right? It looks provisional. It invites collaboration. And by the way, banks and telecom companies and insurances have been using this all along. It's called pencil selling, right? When instead of using shiny slides, you just sketch something with a pencil for a client, like a product. In our experiments, we're able to show this actually is much better, leads to more sales. So if you want to harness the power of visualization for collaboration, make them look ugly. Make them look provisional. Use sketches and doodles. And we've shown in our experiments even little tweaks to software to make it look more sketchy, boosts collaboration and creativity. And this brings me to the second advice I'd like to share with you. Like my boss, lead with visual metaphors. Don't just use diagrams, although they are powerful, or charts or maps. Visual metaphors are magical. They access what people already know. They bring out new solution ideas. They make things much more concrete, like a mini
red carpet or a red thread. Let me give you an example. In a study that we originally did for BMW Financial Services and then published, we used the identical strategy of BMW and communicated it to different staff members, groups. Once we used standard bullet point slides. Then we used a diagram. And for the third group, we used the mountain trail visual metaphor with the same content as the other two. And guess what? For the group where we visualized through the mountain trail the strategy, not only did they remember a lot more later on, they were also much more motivated to implement the strategy. Now, I've never metaphor I didn't like, but clearly not all metaphors are equally well suited. You want to make sure that the metaphor is simpler than what you're trying to explain, that it's concrete and that people have a connection with it. And that is hopefully the right connection. I will never use again the volcano metaphor as I did once for creativity in a country that is at risk of active volcanoes. So choose your metaphors well. And if you do that, then it will resonate with people. It will be much more memorable. It sticks like a red ribbon on the floor. Here's another example of such a visual metaphor. It can come from nature. It can come from technology. It can come from mythology, you name it. Here, I used the bridge to visualize a few, I'm a professor of communications management, a few communication problems. And so it's simple, also visually. And the beauty of this kind of visual, we can learn that from comic strips, is that it starts a series that people then want to complete. And I think that's very powerful in collaboration. I call this third practice that I want to share with you in conclusion, I call this visual variation. You use a metaphor or a diagram, and then you vary it. You repeat it, but slightly differently. And the magic that this does for collaboration is people start to extend the series you're giving them. So for example, here, communication is one-sided because of a lack of listening, right? The one-way street or the bridge is not aligned, there's misunderstandings or it's too full, the too many messages crowd out the key message, and people automatically think of other communication problems through the metaphor of the bridge, like one car going off the bridge, maybe because the person is too emotional, right? Or the bridge being shaky, maybe because there's no trust in the relationship. Visual metaphors spark imagination, especially if they come in a series of images. This is, by the way, a very empirically validated theory called variation theory. And it basically says that you do not understand anything until you understand it in more than one way. And so if you ask me for advice how to make visuals more part of your everyday work, I would say start a series, start a simple image. It doesn't have to be sophisticated, and invite others to build on that. Here's my final example for that. As a university professor, we often advise students, and many of our students still have this stereotypical career path in mind that it only goes upward in terms of salary or hierarchy. And I drew this visual variation to invite them to think about alternative career trajectories. So the career doesn't have to be linear. In fact, I find, I don't know how about you, that the most intriguing careers are often non-linear, are different than this upward staircase model. So in conclusion, go forth and visualize or vanish, use the power of pictures. And when you do that, you will see it boosts your creativity, it improves decision, especially if you use images that signal that they're work in progress, that invite others, like a red carpet to shine together, to co-create something new together. Especially if you don't just rely on abstract diagrams or charts, but use the power of visual metaphors to activate what people already know. And thirdly, of course, if you don't just use a single image and overload that one, but start a sequence that your colleagues can build upon. Thank you very much. Ok, então era mais um vídeo para vos mostrar como é importante a questão da colaboração, a diversidade na apresentação,
porque muitas vezes nem todos entendemos as coisas da mesma maneira. Só para vos mostrar outra vez, no PowerPoint tem este aqui, slideshow. Vocês clicam aqui, pronto, e a apresentação volta outra vez. Então, eu vou partilhar convosco alguns modelos profissionais. As animações, lembre-se, do PowerPoint são moderadas, têm que ser moderadas, nem de mais nem de menos, tipo a piscar. Há pessoas que têm epilepsia, outras coisas, e podem ficar, o cérebro pode entrar em confusão com muito piscar, por exemplo. Lembre-se que temos que usar sempre inserção de vídeos, de gráficos. Por exemplo, neste vídeo ele ia mostrando gráficos, por exemplo, na questão da carreira, que nem sempre é linear, há carreiras que se desenvolvem de maneiras diferentes, aplicando às startups. Há startups que vão passo a passo, há outras que de repente disparam, há umas que se embrulham um bocado e depois vão. Pronto, então há todo o tipo diferente de. E é uma diversidade muito grande. Eh, no PowerPoint, podem usar, deixa eu pôr aqui de lado. Tem agora no vosso PowerPoint Design Suggestions, ou sugestões de design, e vocês no PowerPoint, quando põem os vossos slides, podem fazer scroll aqui deste lado e adicionar mais para mudar o estilo dos vossos slides, para serem mais interessantes. Por exemplo, podem adicionar vídeos, podem adicionar tabelas, podem adicionar gráficos, podem adicionar todo tipo diferente de coisas no PowerPoint, de gráficos, imagens, tabelas, mapas, podem adicionar vários tipos diferentes de informação para haver uma diversidade na apresentação. Lembre-se, em resumo, para passarmos para as nossas questões e links. Preparar bem as reuniões e apresentações, ser visual e claro na comunicação, explorar recursos avançados do PowerPoint e Zoom, e lembre-se de aplicar o que foi aprendido para se destacar nas próximas reuniões que tiver, nos próximos trabalhos que tiver que fazer. Lembre-se disso. Passamos então a, se alguém tem alguma pergunta. Eu vou pôr aqui assim 3 sites que depois também vos posso mostrar, por exemplo, que podem usar a parte free para. São modelos gratuitos de slides para as vossas apresentações, para os vossos pitches, que podem usar. O Canva é muito conhecido, tem esses três, podem fazer screenshot e depois vem online. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma questão, eu então termino por aqui. Esta é uma nota que eu tinha copiado a pôr aqui, mas não só foi uma coisa que eu tinha posto. Então, Sofia, tenho alguma pergunta? Mongão, poupas. Sim, Tiago, Sim, boa tarde. obrigada pela apresentação. Boa tarde.
Tiago, na verdade, eu ontem estávamos no grupo e eu estava a fazer a apresentação Sim, e do meu Ugly, né? Estávamos a fazer o pitch de 3 minutos. ok. E uma das coisas que eu me confrontei foi, e eu estava até a pedir ajuda, é que quando estamos a fazer a apresentação, Sim, o slide, ele fica todo ele na tela, né? sim. Quando eu estava a fazer eu não tenho, eu uso só o dedo, né? Não tenho o mouse. Tem o Então eu estava trackpad. a usar a seta para baixo Sim, para passar para o próximo slide sim. e ele não vai. Por, Agora eu estava a ver aqui com o sim, Tiago. por exemplo, aqui tem as setas, não é? As setas aqui. Pois é isso que eu estava a ver. Mas isso só aparece porque No- nós estávamos no Meet, Google Meet. estavam Deve no ser Google uma Meet. Ah, dificuldade. pois. Mas Ah, é igual também lá. É igual também. pois. Hum. Eu só falei no Zoom, sim. Mas no Google Meet também é igual. Quando partilha, depois tem as setas. Não tinha as setas no teclado para virar, não funcionavam, certo? Não, aqui não aparecia. Eu estou a Oh, ver que o Tiago aparece. Isso é que me chama agora a atenção. pois. Agora, É, eu só queria perceber, porque o pessoal diz assim, façam o slide na apresentação. Apresentação, como se diz? Me cortou. Sim, mas slide, apresentação. Mas eu não sei qual é o diapositivo, o slide que eu devo usar porque eu não vejo as pessoas. O Tiago agora consegue nos ver, eu mas quando eu consigo. apresentar, Porque o quando Tiago estou. consegue nos ver. Sim. Porque Ah, é? aparece, tem, fica em cima onde tem as imagens, tem assim onde tem as imagens das caras, tem assim um Fica assim. tracinho, dois tracinhos, não é? Um tracinho, um retângulozinho, dois tracinhos, tipo um QR Code, não é? Um três por Sim. três, pronto. Se carregar aí, não, vai mudando para a visualização que gosta mais. Ok. E depois também, se clicar na imagem, pode arrastar para o lado esquerdo, ou para o lado direito, ou para cima. Imagina que tem muita informação em baixo. Eu, neste momento, por exemplo, as vossas imagens estão assim em cima, no meu. Eu pus as vossas imagens em cima, Está mas de lado assim. sim, pode estar de lado, depois pode clicar por exemplo, na sua imagem e arraste. Pronto, e depois assim funciona. Tá bom? Ok. Ok, obrigado. Obrigada, Tiago. A minha pergunta Sim, Amilcar. tem a ver com a possibilidade de se criar templates standardizados. Ou seja, se eu quiser criar logo de início um template específico, como é que eu Sim. devo fazer? Pronto, do seu negócio, certo? Para a sua startup. No geral, por exemplo, se eu quiser colocar a letra, tamanho, colocar já, por exemplo, o logotipo, de modo que quando eu abrir o outro slide, fizer duplicar ou new slide, apareça logo Sim. aquele standard, aquele template. Eu vou partilhar, deixa-me ver. Vou partilhar e vou-lhe mostrar, por exemplo. Ah, É tipo criar um template para já depois seja mais fácil ir colocando as coisas e já está tudo, né? É essa a ideia, não é? é Não. isso, ter um vazio para depois colocar Vazio as para coisa, coisas. exato. Sim, Ah, coisas. e também queria, se calhar, um que tivesse a marca d'água, era isso, Amilcar? Que tivesse já lá o seu logo, o logo da sua Sim, empresa, assim, eu todos sei os que é possível documentos. criar. Sim, é possível. Quer que mostre ou já sabe como é que é? Não, eu quero que mostre, porque eu já não me lembro exatamente, e acho que isso varia de versão para versão, Pois, e pronto, provavelmente pode beneficiar mais pessoas, ok, a audiência. ok, deixa-me partilhar o aqui. Ok, pronto.
Então, normalmente isso no Word é muito fácil. Mas, por exemplo, aqui no header, aqui, o meu está em inglês, não sei se o seu está em português. Deixa-me pôr só a imagem aqui de lado. Inglês. Pronto. Então pode personalizar e ir metendo a informação das páginas nos cabeçalhos, por exemplo. Deixa-me aplicar. Pronto. Depois, a questão da imagem. Pode pôr aqui uma imagem e põe para repetir. Pode duplicar os slides. Por exemplo, posso vir aqui, se eu quiser, eu tenho um slide original, também eu posso duplicar o meu slide. Imagino que você tem já uma base que quer usar, mas vai. Deixa-me ver. Ok, vai ao File e, por exemplo, tem o seu modelo branco, vai querer usar, então salva as e vai guardar com outro nome o novo depois documento, que assim você pode usar sempre depois o seu modelo vazio. Pronto. Pode usar sempre o seu modelo vazio sem pôr informação. Fica sempre aquele vazio. E depois, quando clica, faz Save As, dá outro nome ou um outro número e depois coloca a informação então no seu modelo. Mais A alguma opção que pergunta? aparece aqui é Sim. Save as Template. É isso que se refere a esse formato? Não tem Save As? Save As? Sim, quando faço Save as, aparecem várias opções. Eu vejo que há ali um que diz Template, por acaso chamou-me a atenção. Sim, Save As Template. Depois vai salvar como só tipo apresentação. Percebe? Tem um template. Faça save as, por norma, é o que funciona melhor. Save as, muda o nome e guarda na pasta onde você quer guardar. Ok, está certo, Ok, já. está certo. Ok, então Walter e Lorena. Olá, boa tarde. Boa tarde. No início da Sim. apresentação, eu vi que tinha uma janelita pequena onde estava escrito o guião. Sim, eu vou mostrar Então, outra eu vez. gostaria de saber, Sim. enquanto a pessoa está a falar e está a mostrar o seu... Não, consegui Não, me eu estou a ouvir? ouvir, sim, eu estou a ouvir. Ok, Sim, as obrigada. notas, sim, eu disse que ia deixar as Então, enquanto notas a para pessoa verem, está... sim, porque houve alturas que Não está... tinha tirado as notas. Desculpa? Sim, houve slides que eu deixei as notas para vocês perceberem que podem escrever Certo, e ir lendo. exato. Isto é digamos assim, isto é um treino, não é para você, é para aprender. Não é, digamos, uma coisa para eu esconder de vocês as Ok. notas. Era para vocês perceberem que podem escrever as notas. Deixe-me partilhar então para Mas tem mostrar. uma forma de Tem, eu expor e ter as notas sim, aí ao lado, sem que sim, um, sim, eu outro vou usuário mostrar. consiga ver as minhas notas e só fique atento à apresentação. Sim, por exemplo, aqui eu estou a ver as minhas notas, mas você não consegue ver as notas, pois não? É Agora mesmo. Uhum, você certo. não consegue ver. Agora eu vou mostrar que eu tenho aqui as minhas notas, ok? Ok. Eu tenho aqui, mas eu não quero que veja as minhas notas. Uhum. Então, Pronto, por é isso, exatamente isso que aconteceu na semana passada. Eu falhei em saber fazer essa transição sem que se fosse visível. E então, o que a Lorena está a perguntar é como é que faz essa transição sem que Sim. o
a audiência se aperceba. Eso, Do exacto. slide, não, aqui em baixo no meu está a aparecer as minhas notas. Deixa eu ver se como é que eu faço isto. Deixa eu ver, para vocês Pois, verem. é só aqui uma ajuda aqui, Tiago e Lorena. Lorena, eu não tô entendendo. Tu queres saber como tu colocas as notas? Para... Sí, ¿cómo colocó las notas para que a Sim. otra persona no dé cuenta? Ok, então, ok, Tiago, é no momento que Sim, está a editar, não é? A fazer sim, PowerPoint, tem um espaço embaixo de notas. sim, eu vou, Às vezes, No, a expor, cuando estoy a expor. já vês aí as notas? Não estás a ver lá embaixo? Tu fazes isso, aqui as notas ficam aqui em baixo, né? a ver? Isso é para ti. Eso también es interesante. Não, mas, También es interesante. não, mas essas são as notas que o Tiago estava a partilhar, precisamente. ¿De lado? Aí que está. Que eu pus ali de lado para vocês verem que têm que escrever nesta parte aqui de baixo, está a ver? Os slides têm notas, os slides. Sí, sí, Eu sí, sí, sí. escrevi aqui as minhas notas. Quando Ok. disse que ia vos deixar ali de lado para perceberem que vocês podem escrever as vossas notas do que é que vão falar em baixo. Ok? Deixa-me ver se eu consigo partilhar de maneira o ecrã. Deixa só um minuto. Eu vou tentar ver. Quando estás com dois displays, quando tu tens Dois é mais displays é fácil. é mais É. fácil. Quando estás com um, acho que não consegue, não é, Tiago? Quando está apenas com um, acho que é muito difícil. Fica mais pequeno, Fica é só. muito pequeno. Pois. Fica pequeno, fica pequeno. Eu, por exemplo, se eu partilhar agora aqui, eu com as minhas notas, aqui fica muito pequeno. Pois, as notas ficam ali, mas não se vê. Mas não se vê. Sim. Pois. Geralmente funciona melhor quando tens dois ecrãs, estás a ver? Ou então o que podes fazer é, se não tens dois ecrãs, né? Então, tu imprimes tuas notas, ou tens as notas Imprimo as notas. no telefone ou em outro sítio que te ajuda a ver e ir falando, estás a ver, Lorena? Porque as notas também podes, tu na hora de imprimir ou de visualizar para ti própria, podes ver assim como está a fazer o teu, que tu consegues fazer, Sim. não é? Sim, porque imagino vai ter reunião com um investidor ou com alguém, não quer que ele veja as suas notas. Sim, não Se dá. não Sim. tiver, se não tiver dois ecrãs, faz isso que disse a Aimee. Imprime, pode imprimir o slide e em baixo o slide pequenino e o que vai falar e pronto. É uma questão de organização com os materiais que tiver. Se tiver dois ecrãs, É mais é fácil. muito fácil, Ok. porque arrasta, digamos, quando projeta aquilo, arrasta para o segundo ecrã a projeção e do seu lado ficam as suas notas, pronto, num outro ecrã. Pronto. Ok, ok. Entendi. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguma questão? Sim. Quando se inicia o processo, o procedimento de compartilhamento, aparecem três opções. Um é janela, o outro é, se não estou enganado, na própria janela separada, ecrã inteiro. Né? Tem ecrã inteiro, janela, o separador do Chrome. Qual é o que o Pedro usa? Eu vou partilhar o ecrã nesse slide, que eu até fiz um print screen desse slide. Ok. Pronto. Então, deixa-me pôr isto maior. Ok. Continue to share. Ok. Pronto. Então, eu tenho aqui os screens, não é? É o que eu tenho aberto. Eu tenho o PowerPoint e tenho o Zoom. Tenho isto aberto. É isto que está a falar, certo, Amilcar? Sim. Porque se tiver minimizado, por exemplo, o PowerPoint, por exemplo, se eu agora for aqui minimizar o PowerPoint, eu vou partilhar, o PowerPoint não está aqui, não aparece. Porque eu minimizei, está aqui, está em baixo no meu ecrã.
o PowerPoint. Então eu vou parar. Por isso é que eu tenho que ter, convém ter aberto. Eu vou abrir até o PowerPoint e vou abrir o TED Talk, por exemplo. Eu vou lá a share agora. Agora vão aparecer os dois. Por exemplo, eu tanto posso partilhar o PowerPoint como o Google Chrome. Deixa eu ver. Conseguem, não conseguem ver, não é? Agora. Não. Só eu é que consigo ver. Só conseguem ver. Deixa eu fazer um print screen, por exemplo. Ok. Ok. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no chat. Acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo. O meu print screen. Será que vem? Ok. Eu mandei aí no chat o meu print screen. Por exemplo, eu tinha aberto o PowerPoint e a página que estava o TED Talk do YouTube, por exemplo, na parte de share, porque não tinha minimizado, como estava aberto os dois aqui no meu desktop aqui, pronto, aparecem-me aqui para poder partilhar, pois eu tenho que escolher, eu quero partilhar o PowerPoint ou eu quero partilhar o vídeo, ok? Está a perceber? Porque eu parava sempre, por exemplo, estava no PowerPoint, parava a partilha do ecrã, abria, tinha já aberto ali o TED Talk, abria, clicava share novamente e depois a pajama aparecia-me e eu clicava então para pôr o vídeo. Pronto. Então, lembre-se, se estiver minimizado ou se não estiver aberto, não vai lhe aparecer ali no share. Tem que abrir e estar aberto no seu desktop. Estando aberto no seu desktop, carrega no botãozinho share, pronto, e já consegue partilhar. Ok. Mais uma pergunta então. Nadiesda. Nadiesda. Aí está Nadiuska, esse é o nome da empresa. Pois, Ok. boa tarde a Boa todos, tarde. boa tarde, Tiago, mais uma vez, e muito obrigada pela apresentação. Bom, quando estava a falar das notas, surgiu-me uma dúvida. Eu gostaria de saber se, enquanto nós podemos ler as notas enquanto fazemos a apresentação. Sim, porque as notas, por exemplo, que estava a falar, eu fico a olhar para a câmara na mesma porque as notas estão no ecrã. Imagino. Imagino que tem o segundo ecrã ao lado e o zoom, digamos assim, a partilha está a acontecer no segundo ecrã, assim, aqui deste lado, digamos assim. Mas as notas estão aqui e a câmara está aqui. Então, eu estou a olhar para a câmara e estou a ler as notas. E no caso, por exemplo, de imprimirmos, como a sugestão que a IME deu, de imprimirmos as notas. Se só tiver um ecrã e for mais difícil porque fica pequeno, pronto, Uhum. põe aqui no teclado, aqui o papel Ok. e vai lendo. Segura assim aqui um bocadinho à frente, não a aparecer a tapar a cara, não é? Pronto, Uhum. isso são os alunos na escola, não é? Que quando foi a altura do Covid, que muitas vezes para ler os papéis, tapavam assim a cara para não aparecer. Pronto, é isso. Põe o papelinho assim aqui à frente, consegue controlar a sua câmera e ver até o limite onde é que o papel não aparece. Ok. Pronto. E depois lê o que tiver que ler relativamente àquele slide. Pronto. Por norma, é bom sempre, quando imprime os textos, ou está por números, se não imprimir a imagem para o pato inteiro, ter o número do slide, que é com a informação correspondente, que é para depois, imagine, está a falar do slide 6 no ponto 1, e não é isso que houve uma atrapalhação qualquer com os papéis ou qualquer coisa, pronto, é bom ter um sistema que funcione para a pessoa, ou uma imagem pequenina do slide, ou o número do slide, pronto, para depois identificar qual é a nota, se for em papel, não é? Se for digitalmente, já está lá. Pronto. Ok. Ok, muito obrigada. Mais alguma questão? Não, aqui um comentário, Tiago, porque, pronto, mas o que eu queria só comentar é que é importante que estas notas servem de guia, né? Porque você tem que dominar o assunto, né? Isso, Sim, sim, dominar o sim. assunto, porque senão aquilo parece mesmo já, quer dizer.
E então é importante dominar o assunto, porque o Tiago tinha ali, mas de forma, pronto, para saber, pronto, para... Tem para ser exemplo. Exato, exato. Não, não o fio, né? O fio, porque já ensaiou e tudo isso. É muito importante não transmitir uma ideia de, porque senão estamos perdidos. Por exemplo, quando é questão de números, por exemplo, às vezes é difícil de saber os números de tudo. Por imagino, está a apresentar e querem saber os preços das matérias-primas todas e Verdade. você tem 10 ou 20 ou 30 matérias-primas diferentes, não é? Pode não saber de cor tudo, não é? Então é bom ter uma listagem com isso tudo e ler e partilhar informação. Pronto, é assim, para casos assim, digamos, mais específicos que é importante usar. E também, porque não, por exemplo, a questão do pitch. Por exemplo, quando foi na quinta-feira tinha 1 minuto para apresentar. Era isso 1 minuto? Ou 3 minutos? Já não me lembro. Três minutos, pronto. Isso. Então, antes de virem apresentar aqui, tinham que praticar com um cronómetro, não é? Ver se cumprem os 3 minutos, não é? Pronto. E é bom, muitas vezes é bom escrever. Muitas pessoas gostam, assim já vem a quantidade de palavras, que, por exemplo, a velocidade que falam, etc. Pronto. Vão conseguir controlar os 3 minutos, porque imagine, tem 3 minutos para apresentar, só chegou a meio do que queria falar, não passou a mensagem toda, pronto, acabou o tempo, já não pode falar mais, e pronto, e não passou o que queria passar, pronto. Então é bom sempre praticar antes, verificar o tempo e se escrever, melhor, pronto. Porque assim já consegue ver o fio condutor que vai ter, que vai falar, pronto, já é uma estruturação, pronto, toda do seu pensamento, pronto. E isso também é um exercício bom para fazer, como empresa também, quando está a apresentar, ter uma linha de pensamento seguida, pronto. Que assim não cria confusão, por exemplo, alguém, imagina, está a ter com um investidor. Assim, o investidor não vai ficar confuso, vai ficar clarificado de exatamente aquilo que vocês precisam para potenciar o vosso negócio. Mais alguma questão? Não tem mãos no ar? Não, é tudo por agora. Agora é praticar. Sim, é como eu disse ali, agora é aplicar o que aprenderam, o que já sabiam, isto não foi nada de novo o que eu falei, não é? Só vim relembrar a importância de seguirmos estas questões, pronto. Por isso é que eu mostrei até aquele primeiro vídeo, não é? Daqueles daquelas pessoas que até o pássaro aterrou-lhe na cabeça, não é? Deixou a janela aberta, não prestou atenção. Pronto. Ou quem tem animais, aquele tinha o gato foi se pôr em frente ao ecrã, não é? Pronto. É a questão do profissionalismo, pronto. Aqui temos de ser profissionais. Pronto. Como eu disse, por exemplo, no meu anterior trabalho que eu tinha, antes de começar a reunião, nós tínhamos 5 minutos, 3 minutos para falar do tempo, do whatever, pronto. Batia a hora da reunião, começávamos logo com os pontos da agenda que tínhamos, tal, segue tal, pronto. E porque às vezes isso, quando são vocês, o vosso time, isso é bom de se fazer. Quando é com investidores, imagina que é a primeira vez, claro que não vão fazer isso com investidores, não é? Vão ficar em silêncio, chega a hora, convém sempre entrar 1 ou 2 minutos antes, pelo menos, e ficam lá à espera. Assim que bater a hora, começam a falar. Eu sei que em Angola, às vezes, como hoje, por exemplo, não começamos à hora, demos mais 5 minutos para entrar mais pessoas. Pronto. Mas, por exemplo, eu tinha um chefe que era assim, nas reuniões que tínhamos de líderes, marcava a reunião, por exemplo, às 3. 3 menos 5, ele já estava a olhar para o relógio, batia 3 horas, ele começava a reunião. Estivesse quem estivesse, não interessava. Era mesmo assim. Pronto, mas ele também não era angolano, era australiano. Então, pronto, era a cultura dele.
Pronto. Mais alguma questão ou passo para a Aimee para finalizar? Pode então a Aimee finalizar. Não, muito obrigada. Eu queria agradecer, Tiago. Acho que são boas práticas, é importante. Este assunto da pontualidade, Tiago, na verdade, é um assunto mesmo sério, né? É um assunto sério, porque independentemente da cultura, de onde nós nos criamos, a nossa educação, etc, etc, há questões que são boas práticas de negócio, né? E a pontualidade é uma delas. Certo. A nossa presença, também se estamos em uma reunião, vi que o Tiago também falou desse comentário, pronto, estarmos apresentáveis, não é? Termos a câmara, porque é muito importante, é importante porque estamos passando uma mensagem. Parece que não, como mesmo é na pessoa, presencialmente, nós também assim estamos passando uma mensagem. Estamos ou não atentos, estamos a seguir ou não estamos a seguir. Pronto, isso nós entendemos, mas às vezes nos escudamos através do assunto da internet, mas epa, não sempre funciona fundamentalmente quando estamos em um ambiente de expor o nosso produto, expor o nosso negócio, uma reunião de negócio, para fechar um assunto, é bom ver o olho no olho da pessoa, mesmo que é difícil aqui, mas é muito bom, porque tu tens uma ideia de que está a acontecer. A empatia é importante, tá vendo? Tu vês que as pessoas estão a sentir com a cabeça, estão a mandar um emoji, alguma coisa, então isso ajuda bastante. Pronto, é só nos habituarmos com estas boas práticas, porque vocês vão a ter muitos encontros, muitos. Imaginem eu com a idade que tenho, ainda tenho muitos encontros, imaginem vocês que estão começando, é mesmo muitos encontros, vão a ter que partilhar muito as vossas ideias, as vossas empresas, fornecedor, cliente, epá, parceiro, potencial investidor, o sector público, enfim. Então, tem que estar preparado, sempre tem que estar preparados para falar, para expor, ter as coisas bem organizadas no computador. Não é? Então, vamos ver. Na quinta-feira teremos outras pessoas a fazer o pitch. Espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa. É melhor testar, porque a Cheiruza é uma delas. Vai lá, direto. Esquece. Você. Esquece, minha senhora. Então... É muito importante. Lamentamos bastante, mas e então vamos fazer. O Joaquim também tem que fazer, né? Vamos fazer se conseguimos, né? Engenheiro, porque o Joaquim está pendente, não é, engenheiro? O Joaquim está pendente das pessoas que vai para. E há uma série de pessoas que estão pendentes. Exato, exato. Mas eu aproveito para também agradecer a presença dos nossos graduados, né? O Cali, que estou a ver aqui. E aquela hora muita gente, inclusive até a outra, aquela da Mádia, a Sim, Capololo, sim. a Elisa, esteve aí. Sim, Capololo, yeah. Elisa. Muito bom por terem participado e dar força a esses nossos novos colegas da turma Total 100. E agradeço também da minha parte ao Tiago por ter compartilhado tanto conhecimento. Obrigado. Então pronto, eu vou já gravar, já estamos gravando, eu vou deixar já de gravar, vamos a colocar esta sessão também na plataforma para que vocês possam ver, não é? Em outras vezes. E Tiago, não sei se também quer partilhar a apresentação em PowerPoint ou algumas notas, também nós colocamos também na plataforma para os founders, notas, alguma observação, como quiser. Mas sim, eu vou enviar para a Lúcia. Ok. Eu sei que tem o e-mail dela, então eu envio para a Tá Lúcia. certo. Pode partilhar, sim, Tiago. Pode já fazer já em PDF direto já, porque nós colocamos em PDF. E então vamos então fazer isso. Cheirus, alguma coisa antes de irmos embora? Que não seja dizer que não vai fazer amanhã, se faz só. Não, é muito difícil, mas eu vou fazer. Graças a Deus. Eu queria perguntar se também pode partilhar alguns exemplos, para nós também termos uma visibilidade melhor. Ah, sim. Viu, Tiago?
Alguns links também. O Tiago tinha lá alguns links. Sim, eu pus uns links lá, assim. Sim. Mas quer que eu mostre rapidamente o que é que eles são? Acho que tenho aqui aberto. Sim, também. Se estiver na plataforma também podemos ir No ver. PDF, Posso partilhar? Sim, eu pus lá no. Sim, até já guardei em PDF. Ah, ok, ótimo. E então, tudo isso. Agora, uma última recomendação. Pô, vocês têm que aprender também, né? Tem que também abrir o Canva, por exemplo, e aprender. Eu utilizei o Canva aprendendo, eu não passei nenhum curso. E vou, por exemplo, o Zoom também utilizo bastante. E hoje, por exemplo, vi uma dica que eu não faço, mas que o Tiago deu aqui, que eu vou começar a tentar também. E é assim que vamos aprendendo. Mas é importante também nós, também nos prepararmos a utilizar as ferramentas digitais. Não vamos a saber de todas. Eu, por exemplo, o Teams não tenho domínio forte do Teams, até porque não gosto. Mas, pronto, consigo partilhar, consigo. Essas básicas é importante saber no Google Meet, no Teams, no Zoom. Acho que são as mais utilizadas, né, Tiago? De forma geral, não é? Sim. De forma Para geral. reuniões, sim. Exato. Agora, há uma que tem que dominar melhor. Acho que o Zoom é porque é bastante utilizada. O Google Meet é muito simples também, não é muito difícil. Só que tem assim, a vezes, assim, na partilha é meio chato. Mas aprende-se também. E utilizar outras ferramentas para vossas plataformas, para vossas apresentações. O Canva é muito bom, é fácil, muito Eu- user-friendly. Está aqui o Canva. O Muito Canva, por exemplo. Muito amistoso. Pronto, mas pode usar a questão free de início, não tem Sim, que sim. pagar. Usa, Sim, sim, sim. usa free, pronto. Eu pus alguns links, por exemplo, pus ali também, pronto, Slides Go também, que é muito usado, pronto, também Por escreve acaso eu aqui nunca o utilizei essa, por link. acaso. Primeira vez que eu uso Slides Go. Nunca utilizei. E o Slides Carnival também pus lá, pronto. Hum. Depois também vão, lá no PDF vai estar lá também. Ótimo, ótimo. Não, está certo, mas que é ótimo, Tiago. Não foi ótimo. Agradecemos muito o teu tempo, a tua dedicação nisto. É muito bom, perfeito. Então, meus caros, boa continuação. Nos vemos aqui a 48 horas, né? Mais ou menos. Então, estamos prontos então para quinta-feira. Vamos seguir isso. Tá bom. Um abraço a todos, então, e estamos juntos. Tá? Ok. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, boa continuação. Gracias.